Fala traders, bem-vindos a mais uma aula NX Geometric. É um modelo operacional que eu desenvolvi baseado exclusivamente para o ouro, ok? Então esse estudo, tudo que eu vou mostrar aqui, definitivamente é apenas para o ouro. Funciona em outros mercados, não cheguei a fazer big techs, ok? Como eu também opero muito NQ, então eu tenho muita informação para o NQ, então não, em nenhum momento eu pensei em trazer isso pro NQ. Então se você gosta de ouro, de operar o ouro, assista essa aula até o fim e aprenda um modelo operacional de alta probabilidade. Esse modelo operacional ele é definido, tá, em três time frames: 36 minutos, 9 minutos e 5 minutos, ok? Então 36 ele vai definir o nosso contexto, 9 minutos ele vai mostrar o movimento e 5 minutos vai ser a nossa execução do trade. Mas você pode esperar a sua confirmação em 5 minutos ali e depois você refinar a sua entrada para o M1, baseado em tudo que você já gosta de operar, ok? Então aqui eu gosto de usar o meu indicadorzinho, né? Ó. Esse estudo ele é baseado em números, tá? O que seria um estudo baseado em números? Tem muito hype aí na internet, né, sobre numerologia, 3, 6 e 9. E, pô, legal, muito interessante. Só que isso é muito antigo, tá? Isso não ficou famoso agora, não é um conceito novo, não é nada disso. Se você ouve alguém falando que numerologia é só um conceito novo para poder vender mentoria, não dê ouvidos. Eu uso a numerologia, mas eu não uso apenas 369, tá? Como é vendido por aí. Não faz sentido eu usar só 369 e dizer que eu uso a numerologia usando apenas 369, se a numerologia ela vai além disso. Então, por exemplo, isso eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, tá? Vão estar aprendendo aqui agora. Existem, por exemplo, se vocês assistiram minha penúltima aula sobre o 13, existem dois tipos de 4, temos dois tipos de 3, existem três tipos de 9, enfim, uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, ó, no meu 13, eu tenho, por exemplo, 9 e 13, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 9 e 13. Eu tenho 9 mais 1, 10, com mais 3, então eu tenho que 13, ok? Toda a minha soma que de cara ele der um 13, ele primeiramente ele é um 13, para depois ele ser um 4. O que eu quero dizer com isso? Que esse 9, 13, um exemplo, ele é diferente disso daqui, ó. 2 e 2. Puta que pariu. Cadê essa porra? Aqui. E ele é um 4, logo de cara, tá? Qual é a diferença então, David? Que o 13, para ele ser um 4, você tem que fazer uma nova soma. Ou seja, 1 mais 4, 1 mais 3, para ele dar o resultado de 4. Tá? Então existem também dois tipos de 3. A gente tem o 3 de todos os ciclos de 10. Então, no ciclo de 10, a gente sempre o terceiro, ele vai ser sempre um 3, independente de numerologias. Ou seja, a gente não vai somar horas, tá? A gente vai somar apenas o terceiro candle do ciclo de 10. Ele também é um 3 e depois a gente tem um 3 que também é a soma de horas. Enfim, não vou me aprofundar muito nisso agora, mas é só para vocês entenderem que sim, eu uso a numerologia como um todo, mas não apenas 369. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que é interessante, que a gente no gráfico de 36 minutos, destacando todos os candles que dão 7, ou seja, então
36 a gente está usando um 9 e um 7. Por que um 9? 36, 3 mais 6 é um 9 e um 7 é a nossa hora, né? A gente sempre vai ter combos, tá? Então, ou seja, a gente tem um sequencial, eu chamo de double, tá? Então a gente tem um sequencial de 7, que ele vai estar ali dentro de London. Depois a gente tem um sequencial aqui, que vai estar quase na abertura de New York PM. E esse daqui, a princípio, é aonde a gente vai trabalhar ele. Então, a gente sempre segue o flow de mercado, né? Para você saber a direção. Então, basicamente, isso daqui está nítido que temos o que? Estamos em um flow de baixa, tá? Então imagina, aqui você vai fazer toda a sua pré-análise, você vai olhar suas kill zones, você vai olhar os seus prévios, enfim, você vai olhar tudo que você quiser olhar aqui, tá? Quando o gráfico formar isso daqui para mim, esses dois candles, se eu estou em um flow de baixa, ou seja, se eu estou procurando por vendas, eu vou marcar o que? O fechamento desse candle. Tá, isso daqui é muito importante. Por exemplo, tem pessoas que marcariam isso daqui, tá? Eu não, eu marco o fechamento do candle em si, tá? Ou seja, se eu quero vender, eu vou marcar a mínima, eu vou pensar nesses dois candles como se eles fossem apenas um e vou marcar aqui, ó, a mínima dele. Se eu quisesse pensar em compra, eu marcaria a máxima dele. Independente se é um candle de alta, um candle de baixa, isso não me interessa, tá? O que me interessa é só mínimas e máximas, tá? Nesse caso, como eu estou pensando em vendas, imagina, eu fiz toda a minha leitura, eu tenho liquidez aqui embaixo para ser atacada, para ser limpa e etc. Estou pensando em vendas. Essa região aqui, para mim, é de extrema importância. Por quê? A partir do momento que o preço trabalhar abaixo dessa região, ou seja, esse candle aqui para mim da 5,24, ele confirma o meu movimento, ou seja, meu movimento de continuação de baixa, tá? Eu venho aqui para o meu gráfico de 9 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver, vou voltar aqui atrás pro gráfico. Acho que eu vou jogar no replay, que assim eu não fico voltando. Ó, perfeito. Então aqui eu tenho o meu fechamento de 36 minutos, tá? Quando eu venho para o meu gráfico de 36 minutos, eu vou ter esse sequencial de candles aqui, ó, tá vendo? Todos esses candles aqui, ó, são todos sets. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Ó, perceba que isso não é aleatório. Você tem 7 candles que todos eles sempre vão dar um 7. Ou seja, 4 e 3 é um 7, 4 e 12 é um 7, você tem 4,21, que é um 7. Você tem 4,6, que é um 7. Você tem 4,39, que é um 7. Você tem 4,48, que é um 7. E você tem 4,57, que também é um 7. Isso daqui não é aleatório. Isso daqui tem um porquê. Eu não vou me aprofundar sobre o porquê dessas coisas, que senão a aula ela acaba ficando muito extensa, tá? Você precisa... para você entender o porquê essas coisas acontecem, são tão objetivas assim, você precisa entender um pouco sobre numerologias, mas fora do mercado, voltado realmente à numerologia, o que significa cada número, símbolo, o que ele representa e etc. Esse movimento, ele é muito importante para mim, tá vendo? Por quê? Porque se eu quero comprar ou se eu quero vender, ele vai me confirmar o movimento. Então imagina, quero vender. Olha o que eu tenho aqui, como a gente já viu, ó. Esse puta BPR aqui que ele fez, tá vendo? Que pra mim, ou seja, ele já fez o BPR, confirmou e aqui ele tá trabalhando abaixo do meu 36, né? Do 36 minutos. Aí você pode pensar assim, mas cara, eu poderia muito bem antecipar o meu movimento aqui, ó. Eu não precisaria esperar ele confirmar em 36 minutos. Lembrando que a gente tá no gráfico de 9 minutos. Se você jogar pro gráfico de M5 ou até pro gráfico de M1, pô, ele já pode ter dado uma puta venda no topo desse movimento.
Mas o que eu quero que você entenda é que aqui a gente não está priorizando qualquer tipo de movimento. A gente não pega um movimento porque ele fez simplesmente um SMT no topo e fez o inversion. Isso pra gente é muito simples, tá? É muito óbvio. E na maioria das vezes isso vai falhar. Se você olhar o seu gráfico, olhar toda vez que o preço fez um SMT e fez, por exemplo, um inversion, teve movimentos que ele falhou e você foi estopado ali. Inclusive, essa semana eu postei um trade que eu fiz uma venda que eu tenho recebi várias mensagens, eu postei brincando, né, no meu Instagram, falando, olha, eu sei que vocês compraram por causa do SMT do fundo e por causa do inversion. E eu entrei vendido. Obrigado por serem minha liquidez. Recebi diversas mensagens falando, pô, eu realmente comprei. Comprei, foi estopado e depois eu virei a mão. Consegui entrar na venda, recuperei o stop, enfim. Então, esses movimentos, eles vão falhar. A ideia desse modelo operacional é que quando ele configurar para você, você ter não uma certeza, porque não trabalhamos com certeza, mas você ter ali saber que a probabilidade daquele movimento ser entregue é de praticamente 95%. Não vai dar errado, ok? Então essa é a ideia. Muitas das vezes eu vou compartilhar um trade que eu peguei, você vai olhar e falar assim, cara, eu pegaria por causa do SMT, por causa do inverso, por causa da captura de liquidez. Legal, mas você não tem o mesmo contexto do que eu. Você não clica com aquela certeza de, pô, a partir daqui o preço vai ser entregue e a partir daqui ele não volta. Essa é toda a diferença, ok? Então vamos lá. Aqui ele confirmou a virada de preço definitivamente. Então aqui eu tenho 7 candles, que todos eles também são 7, olhando pela sua hora. Tenho a minha confirmação abaixo do 36, tá? Ó. Inclusive, deixa eu já colocar os nomes aqui para ficar mais bonitinho. Eu gosto de dar nome, tá? A todos os meus estudos. Então, toda a região. Eu gosto sempre de dar nome para ficar mais bonito. Mas você não precisa se atentar aos nomes, tá? Então, recapitulando. No gráfico de 36 minutos, tá? Deixa eu só jogar o replay aqui. No gráfico de 36 minutos, tivemos a confirmação. Esse candle de 5,24, ele confirmou o movimento pra gente. Em 9 minutos também tivemos a confirmação, ok? Ó, ele fez aqui um BPR, fez inversion, swing point aqui em cima, muito bonito. Agora aqui a gente vem para o gráfico de M5. No gráfico de M5, lembra, esse estudo, ele é um estudo baseado no 7 e baseado no 9. Então, 36 minutos, ele é um 9, ok? A numerologia que usamos dentro do candle, baseado nas horas, é um 7. Então, 4,12 é um 7. 4,48 também é um 7. Quando a gente vem aqui para o gráfico de 9 minutos, óbvio, a gente tem o próprio 9 minutos, que é o nosso tempo gráfico, tá? Então, ele é um 9. E aqui a gente tem um sequencial de 7, ou seja, 7 candles, onde todos eles, quando você soma a hora, também dão 7, ok? E agora a gente vem aqui, ó, para o tempo gráfico de 5 minutos, tá? O 5, ele também é extremamente importante para gente. Só que aqui agora a gente vai procurar o quê? Eu venho aqui, eu tenho um indicador para tudo isso, tá? Esse modelo aqui, ó, que a gente tem um double, um sequencial de 9, tá vendo? Ó? Então todos esses candles amarelos, o horário deles é um 9, ó, tudo 9, 9, 9, 9. E durante uma vez no dia em específico, a gente vai ter um sequencial. O que é o sequencial? São 2 candles 9, tá? Em seguida, né? Por isso que o nome é sequencial, por isso que eu chamo de sequencial. Então eu tenho 8h55, e ele é um 9, e eu tenho o próprio 9 horas. Baseado nisso daqui, em todo esse estudo, você pode usar essa região aqui para você antecipar a abertura do mercado, tá? Às 9h30. Ou seja, se o preço está trabalhando acima e o flow é de alta, cara, o preço não vai trabalhar mais abaixo dele. E se o preço está trabalhando abaixo, o nosso flow é todo de alta, todo de baixa, quer dizer, a gente já teve a confirmação do Gremory, já tivemos a confirmação do N-Locus. E essa região aqui, ó, eu chamo de Abraxas, tá?
teve a confirmação, o preço fechou abaixo, botou para testar, cara, 9,6 vai fazer o quê? Vai abrir rasgando para baixo. Foi o que aconteceu, ó, 9,6 abriu rasgando para baixo. Você antecipou a abertura do mercado, vamos dizer assim, né? Você antecipou 9,6 e quando o mercado vai, ó, olha o que ele faz. Olha o direcional dele, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos marcar essa região. Essa região aqui, ela é de extrema importância pra gente, tá? Aqui você pode usar todo o contexto que a gente já viu, que você já sabe, tá? Então, por exemplo, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lacunazinha. Deixa eu só deixar ela mais escurinha. Você tem uma lacunazinha, o preço confirmou essa lacuna. Esse candle é o que confirma. Então, é o que eu sempre falo, ó. Eu não marco o final do movimento. Eu marco aqui, ó, o fechamento do candle em si. E se eu estou pensando numa baixa, é o fechamento embaixo. Se eu estou pensando numa compra, é o topozinho. No próprio M5 aqui, ele confirmou pra gente aonde poderíamos fazer a nossa entrada. Exatamente nessa regiãozinha aqui. Olha o que ele deixa aqui. Ó, ele deixa uma lacuna, tá? Pô, vou colocar meu stop na onde? No mínimo acima do Abrax, tá? E se você for jogar, por exemplo, no M1, eu gosto muito de operar o M1. Ó, se eu jogar no M1, eu tenho a entrada confirmada. A minha primeira entrada seria aqui, ó. Nesse inversion que ele faz no M1, tá? Deixa eu só tirar as cores desses candles aqui. Ó, então eu tenho a minha primeira entrada no próprio M1, tá? Bonitinho, fiz a minha entrada, ele já confirmou para mim todas as regiões. Aí aqui entra o que eu sempre falei. Se você operasse, por exemplo, o próprio M1, você poderia também, ó, ter pegado aqui. Lá em cima, né? Mas aqui também, ó, foi uma puta entrada. Na confirmação, ó, quando ele tem um gapzinho assim, a gente marca toda essa região. Dando loucos, tá? Ó. Então aqui, por exemplo, foi a nossa primeira entrada. E após o Abrax confirmar, a gente teve a nossa segunda entrada. Cara, não consegui pegar nem aqui nem ali. Você sabe o que o flow é de baixa. E o preço, ele já confirmou tudo para você? Cara, você vai se posicionando. Então, por exemplo, o que ele faz aqui? Ó, ele deixa uma nova lacuna. O preço volta, mexiga. Ó, e vai embora. Olha a entrega de preço como ela é objetiva, tá? Níveis de liquidez. Como que a gente vai olhar a entrega de preço? Como que eu uso aqui, ó, por exemplo, a minha entrega de preço? Vamos lá. Esse estudo ele é um pouco meio complexo, vamos assim dizer, mas ele é muito objetivo, tá? Quando eu tenho, ó, lembra, eu vou ficar sempre de olho nessas regiões de 7, tá? Ó, 2 sets, 2 sets, 2 sets, ó, 2 sets, 2 sets. Aonde vai eu vou buscar a minha liquidez? No topo e fundo de um sequencial de set que não foi limpo ainda. Então, por exemplo, eu tenho esse set aqui. Poderia ficar de olho. Aí aqui sim, ó, eu vou marcar o movimento como um todo. Poderia ficar de olho nessa liquidez se eu me posicionasse aqui? Não. Por quê? Porque essa liquidez, o que aconteceu? Ela já foi capturada. Então não faz sentido eu ficar de olho nessa região numa liquidez que já foi capturada. Então, aonde que eu tenho um sequencial de 7 aqui que ainda está em aberto? Eu tenho esse fundo aqui, ó. Então a minha liquidez, o meu alvo de liquidez é esse fundo aqui, ó. Tá, ó. Esse fundo e é onde o preço ele vem em par e de forma ó, objetiva. Pode ver que após no gráfico de 36 minutos, ó, o preço ele confirma pra gente, né? Esse candle de 5,24 ele confirma, volta, testa essa região e após ele testar essa região, ó, foi só 1, 2, 3, 4 candles sequenciais negativos, né? Em busca de capturar o que? Esse alvo de liquidez. Esse trade, esse tipo de trade, aquele trade que ele vai configurar ali 2 vezes na semana, algumas semanas até 3 vezes na semana, tá? Só que ele é um trade que dependendo de onde você entra, ele tem um risco retorno muito bom, tá? Então, por exemplo, ó, se você pegou uma venda nesse aqui, ó, nessa primeira confirmação que ele fez,
Coloca o stop acima. Até aqui no fundo, ó, no nosso nívelzinho de liquidez, que é o nosso alvo, ele te paga aí praticamente 13 RR, tá? Pagou para você aqui 13 RR. Se você esperou o Abrax confirmar, cara, eu quero que ele confirme para mim entrar com mais certeza do movimento. Ó, colocou stop acima dessa região, no próprio M1. Trouxe o trade até aqui no fundo, ele te paga o que? 15 RR. Aí aqui entra uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Você não precisa se preocupar em pegar o trade logo no início do movimento, logo na virada. Por quê? Porque às vezes você pegando o trade na metade do movimento, ele vai te proporcionar mais RR do que quem pegou lá no topo. Então imagina que eu estou operando com algum aluno. Eu peguei esse trade aqui, ó, e trouxe até aqui, ele está me pagando um risco retorno de 13. Se o aluno entrou aqui, ele tá e carregou o trade até aqui esse fundo, ele tá fazendo 15 RR, ou seja, ele tá fazendo 2 RRs a mais que eu, e ele entrou com mais confirmação ainda. Por quê? Porque eu não tinha o Abrax, né? Eu não tinha o sequencial de 9 que ainda me confirmou. Eu entrei antecipando ele já com todo o contexto. E ele não. Por exemplo, né, nesse caso, o aluno esperou todas as confirmações possíveis do modelo operacional, entrou sem medo nenhum e ainda acaba fazendo mais RR. Então não se preocupe em querer pegar um trade logo na virada do movimento, tá? Às vezes pegar um trade na virada do movimento é totalmente desproporcional pelo tamanho do stop que você vai usar, pelas confirmações que você ainda precisa ter e etc, tá? Então, basicamente, esse é o nosso modelo operacional que eu utilizo para o ouro, tá? E ele então me ajuda ali a antecipar, por exemplo, 9,6. Baseado nele, eu consigo fazer antecipações de algumas notícias, tá? Eu sei onde o preço ele está trabalhando, o que ele vai fazer. Então eu sei que a notícia ela tende a subir ou cair baseado nesses estudos aqui, tá? Se a gente for ver aqui, ó, mais estudos, agora vai entrar uma coisa aqui que é bem legal, que eu gosto muito, que são os levels. A gente usa os levels, por exemplo, no Nasdaq, só que a gente usa os levels o quê? Os levels redondos, né? O que seriam os levels redondos? Eu tenho todos os levels, né? O que seriam os levels redondos? Seria o level, por exemplo, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e os levels e 50% de cada level, né? Então, do 50 ao 100, a gente tem 75. Do 100 ao 150, a gente tem 25. Ou seja, então sempre vai ser 25, 75, 25, 75. Essas regiões também são de alta probabilidade, né, para o preço segurar. Principalmente se a soma do número der um 369. Só que no ouro, isso não funciona muito bem. Então, baseado em numerologias e alguns estudos que eu fiz baseado em Gann e Pitágoras, eu desenvolvi os meus próprios levels, né? Meus próprias numerologias de levels, e olha como funciona perfeitamente dentro do ouro, não? Olha como ele respeita essas regiões. Então esses daqui são os meus levels para o ouro, tá? Que eu chamo de nodal grid. Como é que ele funciona, David? A gente vai pegar então, por exemplo, o level redondo, aqui no caso é 400, e a gente vai trabalhar o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 e o 8 para finalizar. Ou seja, 400, aí vamos pegar 411, 422, 433, depois o 44, 55, 66, 77, 88, depois o level redondo novamente. Chegou no level redondo, mesma coisa. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Chegou aqui no level redondo de novo, aí mesma coisa. Pô, 600. Vou continuar aqui. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 e 88. Por que eu não uso, por exemplo, 99? Porque eu já vou estar de cara no redondo novamente, entendeu? No level redondo, vamos assim dizer. E olha como funciona muito bem esses levels, né?
dentro do ouro. Inclusive, ó, vamos pegar um movimento aqui. Deixa eu colocar o replay, tá? Vou jogar no gráfico, ó, de 36 minutos. Vamos lá. Gráfico de 36 minutos. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Nessa região. Temos os nossos dois candles, tá? Então aqui, ó, a gente tem... Se eu estou pensando em comprar, eu quero ver o que? O preço quebrando esse topozinho para mim, tá? E a partir dele eu quero comprar. Poderia comprar antes? Claro que poderia. Só que lembra o que eu falei no começo da aula? Aqui a gente espera confirmações e a gente tem praticamente uma certeza de que o preço ele vai entregar. Então, se eu estou pensando em comprar, qual é a minha liquidez do sequencial de 7 que ainda está aberta? Essa daqui? Não. Essa daqui? Não. Essa daqui, ó. Ou seja, é um topo que ainda não foi limpo. Então, o meu nível de liquidez, a minha saída do preço, vai ser nessa região aqui, ok? Então, aqui, ó, esquece nome, tá? Cara, esses nomes para mim é muito difícil. Não vou decorar nome. Cara, esquece nome. Vou marcar uma linha e eu quero ver o preço quebrar acima dele. Esse candle das 9h36 é o candle que confirma o movimento para mim. Confirmou? Vou para o 9, no gráfico de 9 minutos, tá? E aqui, ó, eu tenho todo o meu sequencial, tá vendo? Todo o meu sequencial. Aqui ele não deixou nenhuma lacuna, nada para mim. Então como é que eu vou enxergar ele? Como um bloco. Ou seja, ele vai ser como se fosse um order block para mim. Vai ser como se fosse um bloco de ordens, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o meu bloco. Eu já tenho o movimento confirmado. E olha o que eu tenho aqui. O meu 5 minutos, quando eu jogo lá, ele vai confirmar para mim lá em cima, tá? Se eu jogar o meu sequencial de 9 aqui, ele vai aparecer para mim, mas aqui em cima. Ele já até, deixa, nem apareceu ainda. Deixa eu jogar o preço para rodar. Ó, ele apareceu aqui em cima para mim, tá? Opa. Ou seja, o meu movimento de trade, de fato, ele foi aqui. Mas vamos analisar esse movimento. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o preço confirmando para mim no 36, tá? Ou seja, esse candle aqui para mim, ele confirmou que é o candle das 10. Eu tenho o meu bloco aqui, que é o meu bloco de M9, tá? Que é o meu sequencial de 7, ou seja, 7 candles, que o horário desse 7 também é um 7. Isso não é por acaso. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho, ó, vou tirar isso daqui. A minha lacuna, ó, tudo isso daqui é a minha lacuna. Junto com a minha lacuna, eu tenho a minha região do bloco, que também tende a ser uma região muito forte, junto com uma lacuna, junto com um level, ó, que é o 4.444. Então, olha como essa região, ela tende a ser uma região muito forte. Olha o que o preço ele faz aqui. Ele só mitiga essa região, ou seja, mitiga essa lacuna junto com o meu bloco de 36, junto com o meu bloco, que é o sequencial de 7, mais um level chave, mais uma lacuna. E ó, cara, mas não vou fazer a minha entrada aqui porque o meu stop ficaria muito grande. Não há problema nenhum. Você poderia esperar o preço mitigar isso daqui, ó. Por exemplo, se eu fosse vir para o M1, eu gosto de operar muito M1. Como que eu faria minha entrada no M1? Esperei toda a minha confirmação no M5. O preço mitigou, respeitou. Cara, na hora que ele fazer o inversion para mim, eu clico. Ó, aqui ele fez uma inversion. Ó, deixa eu apagar isso daqui. No M1. Mitigou toda essa região, mitigou a minha lacuna. Fez aqui, ó, o inversion para mim, tá? Fez inversion? Acabou, cara. Eu vou comprar aqui, ó. No reteste dele. Então vou fazer uma compra. Aqui é onde eu falo para você. E você não precisa clicar todos os dias, né? Você precisa esperar só um trade desse alinhar. E um trade desse ele paga o RR que você faz na semana inteira. Então imagine que você é um trader que você costuma, até aqui, ó, no meu nível de liquidez. É um trader que você costuma
fazer operações de 2, 3 RR ali, buscar, e você faz a média de 1, 2, 3 ao dia, cara, você, na semana você fecha com 15 RR, uma média, né? Você pega um trade desse daqui, ó, ele já te paga o que você demora a semana inteira para fazer, né? E bem alinhado, né? Você pode ver ó, que quando ele alinha de forma bonitinha, olha como é o desenvolvimento do preço, né? Você não passa sufoco, você não passa aperto. Então, essa daqui seria, por exemplo, a minha entrada com todas as confirmações que eu gostaria de ver. Pô, num trade isso daqui, clico sem medo. Ó, olha como o preço expande, como ele anda bonito, né? E ele ainda anda até mais um pouco, né? Até esse topo aqui ele andou o quê? Quase 15 RR, né? Mas eu sairia aqui, ó, nessa região. Ou, se eu visse que ele ainda tivesse uma grande probabilidade de continuar subindo, realizaria uma boa parcial na captura dessa liquidez, porque eu sei que essa região para mim é uma região importante, tá? E deixaria aí uma marrequinha para ver até onde o preço ele vai. Então isso daqui é um modelo operacional bem legal, tá? Eu gosto muito, utilizo muito. Claro que não vão ser todos os dias que ele vai funcionar de forma clara, perfeita, objetiva. Igual a gente está vendo aqui, tem os dias que ele vai falhar. Isso é normal, tá? O mercado ele não é perfeito, não é uma receita de bolo. Então, se a gente parar para olhar aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa região, né, que é ó, que ele se forma em London, então é o candle das 4h12 e o candle das 4h48. Aqui, por exemplo, ó, foi um dia extremamente feio. Nosso flow aqui era de alta, né, vamos assim dizer. O preço ele subiu. Mas aqui, se a gente tentou se posicionar aqui, ó, foi um dia extremamente feio. Provavelmente um dia de stop. Vamos ver o próximo 4 horas aqui, ó. 4h12, 4h28 também foi um dia feio, ó. Segurou nos levels, bonitinho, virou o preço, mas, cara, muito provável que aqui também levaria stop, porque o mercado ele tá num movimento feio, não tá num direcional bonito. Isso é normal, tá? Aqui, por exemplo, ó, temos um flow de baixa, claramente de baixa. Então, neste exemplo aqui, eu não procuraria por compra, procuraria por venda, tá? De fato, o preço entregou a venda. Depois a gente tem esse movimento que o flow é de alta, ele entrega um movimento de alta, tá? Então, é igual eu sempre falo, não são movimentos perfeitos, mas quando você tem todas as confirmações alinhadas no próprio 36, depois você tem o próprio 9 e você tem um M5 também alinhando, falando a mesma coisa para você, cara, não tem erro, tá? Você pode clicar sem medo e você terá ali um trade de alta probabilidade. E além de tudo, pô, não gostei desse modelo operacional, não gostei dessas informações, cara, aplica pelo menos os levels, tá? Ó. Os levels são muito interessantes e eles funcionam muito bem no gráfico, tá? Funcionam muito bem. Então, recomendo a utilização desses levels, porque eles para o ouro funcionam muito bem, tá? Para condução de trade, pontos de entrada. E como eu sempre falo, tudo que é criado nessas regiões, order blocks, fair value gaps, né, que são as lacunas, tendem a ser regiões de alta probabilidade. Então, se você tem uma lacuna gerada em cima de um level, em cima de um root, de um double, um NP9, um C3, ela tende a ser de alta probabilidade, ok? Tanto para o preço segurar e dar continuidade no movimento, ou se ele for, né, o inverso, se ele se tornar um inverso, um breaker ou qualquer coisa do tipo. Então, essa é a nossa aula. Se você gostou dessa aula, dá o seu like aí para fortalecer, deixa seu comentário sobre o que você achou, se você gostou, se não gostou. Enfim, é isso, time. Valeu e até a próxima aula.